né? Vamos supor, né? Apresenta uma concentração de íons de hidrogênio, né? Igual a X, né? Aí você determina, o sistema está a 25 graus Celsius. Né? Aí você determina por essa concentração o pH, né? Sendo uma solução aquosa, né? De um ácido forte, depois a gente vai ver por quê de um ácido forte, né? Se eu estou a 25 graus e a solução é aquosa e o ácido é forte, né? Eu consigo, a partir desse valor de X, o pH, e existe a relaçãozinha, né? pH mais POH igual a 14. Então, tendo o valor do pH, né, eu consigo chegar no POH, tá? Então, essa relação é muito importante, mas eu tenho que ter ciência que ela só vale a 25 graus Celsius. Professora, mas vai ter problemas que eu estou fora de 25 graus? Não vai ter, né? Mas é importante que vocês entendam isso, né? Da onde que veio esse 14? Está lá no material. Veio da água, 25 graus, do cadáver e tudo mais. Então, isso está preso a essa condição de temperatura. Se no problema não for 25 graus, vai ter que sair por outra forma, tá? Mas não se preocupe que nós não vamos tratar situações em outra temperatura. Mas é importante saber que a constante de equilíbrio depende da temperatura. E o pH, né, para a água, foi calculado a 25 graus. Né? Daí que veio essa história, né, do pH 14, do pH 7, neutro, tudo mais, tá? Então, resumindo, eu só posso usar pH mais POH igual a 14 se eu estou a 25 graus numa solução aquosa, tá? Vamos manter. Acho que agora eu já posso ir para a lista, vamos ver. Né? Olha aqui, ó. Calcule, por exemplo, ó. Deixa eu comentar. Perdi. Calcule as concentrações de H+ e hidroxila em uma solução que tenha um pH igual a, né? Não mencionou aqui temperatura, mas, obviamente, essa questão da temperatura tem que ser levada em consideração, né? Então, eu reescreveria esse problema, né, mencionando isso. Considerando soluções que estejam a 25 graus Celsius e que tenham os seguintes pHs, determine as concentrações de H+ hidroxila. Então, vou colocar aqui. Uai, não foi? Copiei. Colei. Bom, vamos lá. Então, por exemplo, ó, pH igual a 1,30. O que é pH? Menos log da concentração de íons de hidrogênio igual a 1,30, né? Isso daqui é o pH. Como é que eu posso resolver isso? A primeira coisa que é legal fazer é multiplicar por -1 para poder sair esse menos do log, né? Então, log da concentração de íons de hidrogênio é igual a menos 1,30. E aí, como é que eu resolvo isso, professora? Tem que lembrar lá da matemática, né? No log tem um 10 embutido aqui. Né? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que pegar o 10, elevar a esse valor e igualar ao que está no log. Então, 10 elevado a menos 1,30 é igual a H+. Essa é a minha resposta. 10 elevado a menos 1,30 é igual à concentração de íons hidrogênio. Professora, que número louco, é? Gente, não tem 10 a menos 1? Né? 10 a menos 1 não é 0,1? 10 a menos 1,30 vai dar um número também. Né? Vamos pegar na calculadora para a gente ver que número é esse. 10 elevado a menos 1,30. Não se assustem, vai virar um número. Manter, vamos puxar a calculadora. Vamos lá, 10 elevado, abre parênteses, menos, isso vai dar certo, vamos ver, 1,30, fecha parênteses, igual. Olha lá,
0,050, tá? Deu um número, né? 10 elevado a menos 1 seria 0,1. Peraí, deixa eu ver se estou certo mesmo. 10 elevado, que é uma questão de calculadora. 10 elevado... Ai, peraí. Tem um bug aqui no negócio. Vem cá, vem, filha. Vamos fazer 10 elevado a menos 1. Deixa eu ver o que ele dá. Não, tá errado. Tem que botar o parênteses mesmo. 10 elevado, abre parênteses, a menos 1, fecha parênteses, igual a 0,1. Tá certo. Então é assim que eu tenho que trabalhar. 10 elevado, abre parênteses, menos 1,30. Fecha parênteses, igual 0,050, tá? Então, não se assusta quando tiver essas coisas assim, não. Isso vai virar um número, é só colocar na calculadora, tá? Então, 0,050. 0,050, vamos voltar para lá. Concentração de íons H3 ou mais é igual a 0,050 mols por litro, né? Só que pediu hidrônio também, né? Então, o que eu posso fazer? pH mais POH igual a 14, né? O pH foi dado como sendo 1,30, né? Então, esse valor é 1,30, mais POH igual a 14. Então, POH é igual a 14 menos 1,30. POH é igual, vamos ver, 14 menos 1,30, 12,7. É. 12,7. 12,7. Com o pOH, eu calculo a concentração de íons hidroxila, né? Porque pOH, que no caso é 12,7, o que é o pOH? Menos log da concentração de íons hidroxila. Isso é igual a 12,7. Multiplico por menos 1 para me facilitar. E eu tenho da mesma forma que resolver daquele jeito, né? Ó, tem um 10 embutido aqui, que eu tenho que elevar a esse valor e igualar ao que está aqui, né? Então, a concentração de íons hidroxila é igual a 10 elevado a menos 12,7. Agora, eu não vou botar na calculadora porque vai dar muito zero, né? Se 10 elevado a menos 10 é 0,000000010, imagina elevado a menos 12,7. Então, vou deixar assim mesmo, mol por litro, tá? Não tem problema nenhum deixar assim ou passar para cá, né? Veja que, né, eu poderia ter parado aqui também no 10 elevado, né, a menos 1,30. A minha resposta poderia fazer assim, concentração de H+, 10 elevado a menos 1,30 mols por litro, e concentração de hidroxila, 10 elevado a menos 12,7. Essas são as minhas respostas, tá? Vamos a um outro, vamos ver o outro da lista. Ó, calcule as concentrações de hidrônio, né, de hidrogênio e hidroxila, e o pH das seguintes soluções de ácidos e bases fortes, né? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o ácido clorídrico. Pediu, né, o pH, hidrogênio e hidroxila. Então, vamos lá. Então, o que é isso, professora? Vamos desenhar. Eu tenho uma solução aquosa de ácido clorídrico, cuja concentração é 0,0010
mol por litro. Né? Como o ácido clorídrico é um ácido forte, né, eu posso admitir, né, que a ionização dele é de 100%. O que diz, né, que um ácido é forte ou fraco? É justamente a quantidade que ele ioniza. O que ioniza, professora? Formar íons, né? HCl, formar íons, hidrogênio e cloreto. Já tinha falado isso com vocês, né? Se esse processo aqui for 100%, né, na verdade não é, o ácido clorídrico, se eu não me engano, ele ioniza 97%, né? Cada 1 mol geraria 0,97 de hidrogênio. Se eu considero 100%, cada 1 mol gera 1 mol de H+, tá? Então, assim, tenho quase certeza que o valor é esse, então vamos aplicar esse valor, né? O ácido é forte, ok, mas nenhuma ionização é 100%, né? Então, vamos trabalhar com o grau de ionização. Lembra que falamos disso? Grau de ionização, grau de dissociação, é quanto ioniza em relação ao inicial. Né? Então, veja, aqui eu tenho 0,0010 mols por litro. Se eu trabalho com 1 litro de solução, eu tenho 0,010 mol, né? Mas apenas 97% ioniza. Vamos entrar na definição de grau de ionização. Grau de ionização é o que ioniza em relação ao inicial, tá? Se o grau de ionização é 97%, ó, 97% é igual ao que ioniza sobre o inicial. Quem é o inicial? Tá aqui, ó. Em 1 litro, 0,0010. 0,0010. Eu vou descobrir o que ioniza, né? O que ioniza, olhando para cá, vou mudar de cor. O que ioniza do HCl é justamente o que forma de H+, tá? Vamos supor que ioniza X. Quanto é que vai formar aqui? X de H+, e X de cloro. Né? Vamos supor que ioniza 3. Né? 3 moléculas ionizam. Vamos pensar em moléculas. Então, 3 de H+ se formam e 3 de cloreto se formam. Né? Isso para entender que isso daqui, né, que eu vou calcular agora, o que ioniza é justamente a quantidade de H+. Para que isso, professora? Para responder o problema, né? O problema não pediu H+, pH e hidroxila? Então, estou buscando o H+, para depois pegar o pH e, por último, a hidroxila, tá? Então, façamos essa continha aqui. Vai ser 97 vezes 0,010 vezes 100, né? Multiplicando cruzado, ó, né? 100 vezes o que ioniza é igual a 97 vezes 0,0010, né? Então, o que ioniza é 97 vezes 0,010 sobre 100, né? 97% de 0,0100. Deixa eu pegar a calculadora. Ó, 97% de 0,0010. 0,3097. Tá? Então, o que ioniza é igual a 0,3097. Qual a unidade disso? Mol por litro. Eu estava analisando 1 litro da solução. Então, isso daqui é a concentração de íons hidrogênio. Beleza, já matei a primeira. Daqui eu pego o pH, né? pH é igual a menos log de 0,00097. Tá? Vamos à calculadora. Então, cadê minha bichinha? Tá aqui, calculadora. Vamos lá. Log. Não, diferente. Tem que botar o valor. Primeiro, cada calculadora trabalha de um jeito. Dessa aqui minha, ó, se eu puxar o log, ó, ele já dá errado. Então, tem que botar primeiro o valor e depois o log. Vamos fazer uma prova real? Vamos pegar o log de 10. Ó. 10 log
1. Tá certo. O log de 10 é 1. Então, tem que botar primeiro 0,00097 e apertar o log, né? Menos 3,01. Mas como tem esse menos na frente, ó, o pH vai virar 3,01. pH igual 3,01. Matei a segunda. Agora ele pede pOH, né? Como é que eu vou fazer espertamente? Né? Sendo uma solução aquosa a 25 graus Celsius, né? pH mais pOH igual a 14. Né? Então, eu vou fazer 14 menos 3, aproximadamente 11, né, de pOH. Tá? Então, resumindo, obtive a concentração de íons de hidrogênio, 0,3097. Com esse valor, obtive o pH, que deu 3, né, aproximadamente 3. E, né, assumindo temperatura de 25 graus, sendo uma solução aquosa, pOH aproximadamente 11, né, porque pH mais pOH tem que dar 14 a 25 graus numa solução aquosa, tá? E, gente, que horas são? Deixa eu ver. 6 minutos, né? Vamos dar mais uma seguida aqui que dá tempo. Vamos ver. Aqui, ó. Vocês têm que dar uma olhada nisso, né? Não dá tempo de passar tudo com vocês. Vocês têm que estudar, né? Grau de ionização, cálculo do pH, né? Ionização de ácidos e bases fracos. Não vai dar para entrar nisso agora, não. Deixa eu fazer mais uma aqui dessa solução. Toda essa lista. Uma solução, ácido fraco. Enfim, né? Agora eu tenho que entrar no outro assunto que não vai dar para fazer hoje. Né? Vamos voltar para cá e fazer o fechamento das ideias que foram vistas hoje. Tá? Então, nós relembramos o que é equilíbrio. Nós estamos destacando o equilíbrio das reações reversíveis e estamos pontuando alguns exemplos de reações reversíveis. Nosso primeiro exemplo é a autoionização, né? Conseguimos ficar só nesse exemplo. Daqui, nós entramos nas definições de pH e de pOH, né? E vimos também que para a água pura, nessa tal autoionização, define-se uma constante de equilíbrio chamada Kw, que a 25 graus, né? O João falou junto comigo e todo mundo ouviu e vocês gravaram, creio eu, né? O valor dessa constante é 10 a menos 14 a 25 graus, né? Isso permitiu definir, né, pH igual a 7, como um valor relativo a um meio neutro, pH menor que 7, né, como um valor relativo a um meio ácido, e menor, desculpa, e maior do que 7, como um valor relativo ao meio básico ou alcalino. Né? Nós vimos que a 25 graus, uma solução aquosa, o pH mais pOH, tal como para a água, vale 14, e isso nos ajuda, né, a obter valores de pOH quando a gente tem o pH. E a partir dos valores de pOH, né, definir a concentração dos íons hidroxila, tá? E aí, na aula que vem, a gente vai entrar no segundo exemplo de reação reversível, né, que trata justamente de ácidos fracos e de bases fracas. E aí, né, como exercício para a aula que vem, vai ficar esse daqui, ó. Vamos olhar na lista. Esse primeiro, tá? Então, olha só, vocês vão ter que olhar, né, para a amônia, né, e pensar numa reação de ionização. Da mesma forma, para o ácido cianídrico. Tá? Então, isso vai exigir, no caso da amônia, que vocês conheçam uma coisa que eu não sei se vocês viram, né, que são os conceitos de ácidos e bases, né? Então, o que é uma substância ácida?
né? Segundo Lewis, é uma substância que, quando posta na água, aumenta os íons de hidrogênio. E uma substância básica aumenta os íons de hidroxila. Mas existem outros conceitos de ácidos e bases. Então, é isso que eu quero que vocês vão precisar ver, né, para responder essa questãozinha que ficou para a aula que vem. Tá? Então, vocês vão ter que olhar o conceito de ácido de Lewis, né? Se não ouviram falar, procura no livro, me procura, porque é necessário, nesse momento, conhecer isso. Né? O conceito de base de Lewis, tá? Então, para a aula que vem, isso daqui, né, vai ser importante, né? E tem um outro conceito também, né? O ácido de Bronsted-Lowry, né? E a base de Bronsted-Lowry. Tá? Então, assim, são coisas que vai ter que procurar no livro, tá? E se não conseguir, me pergunta, porque senão vai ficar difícil. Foi como no assunto soluções, né? A gente está subindo uma escada. Para eu chegar aqui na fisicoquímica, eu passei por um monte de coisa. Se eu não passei legal, vai ficar inviável, tá? Então, já estou avisando, para a aula que vem, ó, eu vou precisar disso aqui, né? Conceitos de ácidos e bases, tá? Não é só o conceito de arrênios, não. Tem outros dois conceitos. Talvez em química orgânica vocês tenham visto isso ou estejam vendo isso, tá bom? Bom, meu povo, era isso, né? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, né? É só me acionar. E, peraí, que faltou uma coisa que não posso deixar de fazer. Peraí. Posso deixar de abençoar vocês. Deus abençoe vocês. Bons estudos e tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Valeu.